A pergunta crucial é: eu quero ou eu não quero mudar a minha vida? Essa é a saga do meu recomeço aos 38 anos. Nessa série, eu estou documentando todas as ações e todas as reflexões que eu estou usando para conseguir seguir uma filosofia de vida que me ajude nesse recomeço. No episódio anterior, eu falei da teoria que eu chamo de o caos orquestrado, que serve para a gente entender como que funciona esse jogo da vida. E no primeiro episódio, eu trouxe uma reflexão muito importante para o recomeço, que é conhecer a si mesmo. Mas aí eu percebi uma coisa. Antes de eu me conhecer, eu precisava remover um obstáculo gigante que atrapalha nesse processo de reconhecimento. Exatamente. E esse abismo, ele tem um nome, e se chama vícios. Hoje eu quero compartilhar contigo como que eu estou enfrentando esse processo e como que eu precisei tomar talvez uma das decisões mais importantes da minha vida até agora. Então eu acho que quando a gente tem uma situação complicada na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é listar os problemas que isso envolve. Bom, eu estava esperando evitar isso, mas... E foi aí quando eu resolvi tomar a decisão de encarar a realidade, vamos dizer assim, e fazer uma lista de um por um deles. Então eu comecei a colocar no papel realmente quais eram os vícios que eu considerava que eu tinha em mim. O primeiro vício que eu acho que me atrapalha bastante é o fumo. Então já fazia mais ou menos uns 20 anos que eu estava fumando. Eu tomei a decisão de parar. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Porque é uma coisa que gera um traço na minha personalidade, realmente. Não me diga! A outra coisa que eu comecei a perceber são os jogos, que isso faz, sei lá, desde sempre, desde que eu me lembro de guri, eu gosto de jogar, de competir, de estar sempre nesse movimento de jogo muito frenético, muito imerso. E isso eu percebi que eu também tinha que remover da minha vida. Aleluia! Outro vício que eu percebi é o álcool, embora eu não me considere uma pessoa alcoólatra, assim, mas todos os momentos que eu lembro, assim, de felicidade, alegria, descontração, que eu tava rindo pra caramba, que eu tava feliz com um grupo de pessoas, sempre tem o álcool envolvido, sempre tem que estar bebendo, tem que estar dando a famosa bebericada, né? E não que eu faça uso todos os dias, mas eu tenho sim uma frequência de uso do álcool e eu resolvi também que esse é um vício que atrapalha bastante e que se tornou um traço de personalidade também em mim, né? Mas aí também a gente tem que encarar outra coisa. Não existe só vícios químicos ou vícios assim como a gente fala, tipo álcool, fumo, né? Mas também existem alguns vícios que são psicológicos. É verdade. E eu comecei a tentar rastrear então esses vícios psicológicos em mim. E aí eu descobri um muito forte, que é o vitimismo, de achar que o mundo tá contra mim, que as pessoas não me dão chance, que as pessoas não têm olhado pra mim como eu gostaria que olhassem, não vissem o meu potencial, de que as situações ruins sempre acontecem comigo. Ah, vê se manca. Então eu comecei a ver um padrão vitimista aqui na minha personalidade. Outra coisa que também eu acho um vício... Eu tinha muita dependência emocional da minha esposa. Estou combatendo ela, né? Da minha mãe, do meu pai, muito de querer a aprovação deles pra fazer as coisas. E isso me tira um pouco da energia de autoridade que eu tenho sobre a minha própria vida. Então eu percebi que sim, eu tenho alguns vícios emocionais até com amigos. Outro vício emocional que eu percebi muito forte, e aí é eu comigo mesmo, que é uma autocrítica muito severa. Até pra poder gravar esses vídeos aqui, eu faço várias vezes as tomadas, eu leio o roteiro, releio, e continuo, assim, me criticando muito por não ser exatamente como eu queria. Às vezes o roteiro eu falo algumas coisas que saem fora, e aí eu fico me punindo, fico dizendo, nossa, como tu é assim, como tu é assado, não consegue. Então eu percebi que a minha autocrítica, né, é muito forte, assim. E é uma coisa que eu preciso realmente trabalhar. Eu não quero só entender como que eles atrapalham na minha vida. Eu percebo que eu preciso saber quem eu sou quando esses vícios não estão comigo, quando nenhum deles existe na minha vida. Na real, eu quero descobrir quem é que mora aqui dentro de verdade. Meus parabéns. Está a um passo de chegar onde quer. Soltar esses vícios, eu comecei a perceber que é como se fosse um processo de morte. Já estou acostumado com isto. Porque eles estão há tanto tempo comigo e eles fazem há tanto tempo parte da minha personalidade
E é como se eu arrancasse um braço, como se arrancasse um pedaço de carne meu pra poder me livrar deles. É como se eu tirasse algo que já faz parte do meu corpo, de mim há muito tempo. E é por isso que dói tanto. Você não vai gostar do que vai acontecer agora. Eu realmente tô muito ciente da minha situação de vida e eu tomei completamente a responsabilidade de mudar ela. Pra falar a verdade, eu tô bastante decepcionado com a forma infantil que eu venho levando a vida até aqui. Mas essa insatisfação, aliado com a garra que eu tô de querer mudar a minha vida, tem me motivado bastante. E tem mais. Hoje eu tenho muito claro qual que é o meu propósito de vida. Ele é algo que vai muito além de um simples prazer. Eu tô realmente me tornando fanático pela minha missão. Sabe quem eu sou? Sou um fanático! E isso me dá mais força pra deixar os vícios pra trás. Beleza, mas vamos pra ação. Como é que eu faço isso então? Eu listei algumas coisas que eu percebo que eu posso aplicar, umas eu já estou aplicando, pra conseguir me ajudar a tirar esses vícios, remover isso da minha vida. E uma das primeiras coisas que eu percebi que é legal é fazer a modelagem das pessoas que eu admiro. E o que é a modelagem? É eu pegar alguma personalidade histórica, alguém, pode ser alguém que eu conheça, alguém que tenha o resultado que eu gostaria de ter na vida, ou que tem uma vida parecida com a vida que eu queria, e entender como que ele se comporta. O que ele faz diante de situações difíceis, como que essa pessoa lida com a tristeza, qual que é a visão de vida dela, como que ela conduz a vida dela e tentar, de alguma forma, adaptar essa visão de mundo que essa pessoa tem à minha realidade. Não é aquilo de tentar copiar a pessoa ou fazer igual a ela, mas é entender o como que ela faz as coisas. Eu entendi a referência. Outra coisa, assim, que pode parecer até meio clichê, né? Mas eu percebi que a meditação é muito importante pra gente conseguir mudar alguns processos internos nossos. E eu tive uma ideia bem doida. Prepara aí, nerdaiada. Isso aqui vai ser bom. Eu pensei assim, eu não consigo parar, assim, 10, 15 minutos e ficar meditando que nem um monge, assim, né, da montanha lá. Então, eu pensei assim, eu sei que tem a meditação guiada, que é tu ficar ouvindo uma voz que te guia e vai te dizendo e passando comandos. E esses comandos tu vai internalizando. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar como que se faz isso, como que se cria essas meditações, inclusive usando elementos como sons teta, bioneurais, que ajudam nessa imersão. E aí eu comecei a gravar com a minha voz os comandos que eu queria colocar e internalizar pra mim. E aliado com essas ondas, com essas frequências. Caralho, o maluco é brabo. Então eu fui no Spotify, criei uma playlist falando os comandos e criei meditações diferentes para situações diferentes. Por exemplo, uma meditação quando eu tô procrastinando, uma meditação quando eu me sinto para baixo, uma meditação para eu me sentir mais motivado, uma meditação para me ajudar no foco, para estudar. Então eu fiz isso porque é a minha voz, é eu mesmo falando comigo. E eu achei que isso tá dando um resultado bem legal. O miserável é um gênio! Outra coisa que eu percebi é que, assim, não adianta a gente só tirar um vício da nossa vida, ou tentar tirar. Mas a gente tem que botar algo no lugar desse vício. Eu vou dar um exemplo. Eu gostava pegar, sentar no jardim ali da minha casa, ficar ali na frente pegando um sol e fumando. Então, eu tentei fazer isso sem fumar, só sentar ali e ficar viajando, e é bem complicado, é bem doloroso, assim, é bem estranho, na verdade. Fica uma situação muito, muito estranha, muito caótica. Então, o que eu percebi? Eu peguei, ao invés de fumar, eu sentei na frente do jardim da minha casa e peguei um livro e comecei a ler uma passagem e tentar raciocinar, criar algum tipo de narrativa dentro da minha cabeça sobre o que eu entendi daquela passagem. Então, eu, ao invés de sentar e fumar, agora eu sento e dou uma lida. Então, eu tô substituindo um vício, mas eu continuo com aquele meu momento onde eu vou pra lá, mas eu tô colocando algo que me constrói, que me traz um crescimento. What is he doing? He's beginning to believe. Outra coisa que eu percebi que ajuda bastante, na verdade, ela é um aliado muito forte, é eu evitar os gatilhos. Porque assim, quando eu faço situações onde eu costumava utilizar um dos vícios para vivenciar essas situações, eu vejo que eles voltam com mais força e eles batem muito forte em mim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu
tive que tomar uma decisão, e isso realmente é dolorosa, mas eu tô evitando algumas situações, eu tô evitando alguns lugares de frequentar, eu tô evitando de estar na companhia de algumas pessoas, e esse processo ele não é prazeroso, mas ele tem funcionado. Uma coisa que é muito importante também nesse processo, eu chamo de as micro-vitórias. Quando a gente fica, por exemplo, 7 dias sem fumar, a gente tem que parar no fim desses 7 dias e reconhecer, cara, eu consegui ficar 7 dias sem fumar, eu consegui ficar 7 dias sem beber. É importante a gente ter esse reconhecimento, porque isso vai reforçando a ideia de que a gente é capaz, vai reforçando a nossa vitória sobre uma coisa que é forte contra a gente. Nos próprios grupos de AA, Alcoólatras Anônimos? Não, Alcoólicos Anônimos. Eu acho que é Alcoólicos Anônimos, eu não tenho certeza. Mas você me entendeu. Nesses grupos eu sei que eles têm também, tipo, uma moedinha, uma medalhinha que é de quantos dias a pessoa fica. Tipo assim, quando ela fica 30 dias, ela conquista uma. Quando ela fica 60 dias, ela conquista outra. E eles geralmente começam a reunião falando, eu estou há 2 meses sóbrio. Porque isso é fazer a microvitória, sabe? Esse processo de reconhecimento. Porque isso vai reforçando que a gente consegue, sim, passar por cima daquilo que tem por tanto tempo nos dominado. Com certeza. E pegando até esse próprio exemplo do AA, uma coisa que eu também vejo importante é essa sensação de tribo. De que, assim, a gente não tá sozinho nessa caminhada. Que a gente tá fazendo algo e tem outras pessoas que também estão tentando ali no mesmo grupo que a gente, isso é importante. E eu digo pra ti agora, se você tá com essa vontade de largar algum tipo de vício, eu quero que você encontre aqui um amigo, um aliado, pra fazer isso junto contigo. Deixa o teu comentário aqui de que vício que você tá tentando largar, o que você tá querendo deixar pra trás que tá atrapalhando muito a tua personalidade. Pra gente compartilhar isso uns com os outros, pra gente saber. Porque eu vou dizer, até pra mim aqui é importante saber que tem outras pessoas aqui que talvez estejam acompanhando o canal que também estão numa luta parecida com a minha. E é legal eu saber disso, porque isso também me dá mais motivação pra eu continuar gerando esses conteúdos, pra eu continuar relatando aqui as coisas, sabe? É legal a gente saber que não é só nós contra o mundo, mas que existe um grupo ali de pessoas que também quer o mesmo e que tá caminhando junto e que um, na verdade, fortalece o outro. É como eu falo, tudo tá conectado. Entra aqui pra nossa ordem dos agentes do destino, que são essas pessoas que têm esse pacto de querer mudar, querer fazer diferente, querer ser uma pessoa melhor e uma pessoa diferente dessa velha casca antiga que a gente tem. Uma coisa que foi muito diferente, assim, que aconteceu é que no meio de toda essa luta interna que eu tive, de toda essas informações que eu fui colhendo, dessas técnicas, dessas coisas que eu tô fazendo, eu tive um momento de muita clareza. E por que não dizer iluminação? Veio uma voz assim na minha cabeça que me disse bem assim: a gente precisa cair na real, ser estratégico e inteligente. A pergunta crucial precisa ser feita: eu quero ou eu não quero mudar a minha vida e mudar a pessoa que eu tenho sido até agora? E aí até eu me lembrei de uma frase do mestre Yoda, ó nerdola. Que é assim: faça ou não faça, tentativa não há. E eu sei que vão ter dias ruins no meio disso tudo, vai ter dia de solidão, vai ter dia de tédio, vai ter dia de tristeza, vai ter dia de confusão, vai ter dia de muita fraqueza. Mas uma coisa que eu sei, que eu e você também, a gente é muito mais forte do que a gente acredita que é. A gente só precisa ter coragem de acreditar que dias melhores virão. Se virão, meu amigo. Pode acreditar que virão. É só a gente confiar no processo. É preciso ter paciência e é preciso ser vigilante. Mas quanto mais fortes a gente for, quanto mais a gente resistir, eu tenho certeza que menos influência os vícios vão ter. É isso mesmo. Até chegar um ponto que a gente nem vai lembrar mais que um dia esses vícios eles fizeram parte da nossa personalidade. Tá. Essa é a decisão que eu tomo hoje. E é um convite que eu faço para você também. Vamos nos tornar folhas ao vento, transitar por esse mundo com sinceridade e com o coração aberto
E mesmo diante de todo esse caos e dessa confusão, a gente continuar em movimento, fluindo na corrente do destino. E se essa mensagem ressoou contigo, é porque o destino te trouxe até aqui. Venha fazer parte, então, dessa ordem que estamos criando aqui, dos agentes do destino. Se inscreve no canal, comenta qual é o teu maior vício ou qual é a maior dificuldade que tu tá tendo, né, de enfrentar esses vícios. E se tu achar que esse vídeo pode ajudar alguém que tá enfrentando um vício que tá terrível na vida, compartilha com essa pessoa. Lembra que tudo tá conectado e a gente pode, sem querer ou querendo, com uma ação, fazer um bem pra vida de alguém que a gente ama, fazer um bem pra vida de um outro ser humano, o que pro mundo é uma coisa maravilhosa. O tamanho do seu coração, cara, é extraordinário. E lembre-se, a tua decisão de compartilhar pode ser justamente o empurrão que outra pessoa estava precisando para mudar. Ah, não, aí não, ele extrapolou. E no próximo episódio eu quero falar sobre uma coisa que ela é, às vezes, ainda mais profunda que os vícios. Que é quando, sem perceber, a gente acaba deixando o protagonismo da nossa vida nas mãos de outra pessoa. E a gente acaba se tornando uma sombra de alguém. Mas eu deixo isso pra você descobrir no próximo episódio. Fica comigo, continua acompanhando aqui o canal e até a próxima. Muito obrigado.